Oi, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Eu decidi gravar, começa a sair todo mundo na rua, então é assim mesmo. Mas eu espero que esteja todo mundo bem. Espero que esteja todo mundo em casa. Evitem sair de casa. Lavem bem as mãos, se higienizem, tomem bastante água. E se precisarem de ajuda em alguma coisa, sabem por onde me achar, né? Pra quem é novo aqui, se inscreve no canal, me procura no Instagram, nas redes sociais, essas coisas que o youtuber tem que dizer que eu sempre esqueço. A gente vai entrar no 5º domingo da quaresma, e nesse período quaresmal a gente está meditando na Semana Santa, segundo o relato do evangelista Mateus. Mais especificamente hoje, a gente está no relato de Mateus 27, do verso 11 até o verso 31, que narra Jesus perante Pilatos. Antes de dar início, que a presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja com a gente. Mateus 27, 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: Tu o sabes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por causa da ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por ele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis? E eles disseram, isso porque era para estar todo mundo em casa. E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Que mal ele fez? E eles clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Eu vou tentar intercalar a exposição, a meditação, com a resposta das perguntas que vocês mandaram para mim, tá? Deixa eu passar um carrinho. Então, vocês perguntaram quem foi Pilatos. Pilatos foi um prefeito, governador, ou às vezes chamado procurador nos evangelhos, mas ele exercia algo parecido com o que os prefeitos fazem hoje, entre os anos 26 e 37, depois de Cristo. A gente tem um relato no capítulo 13 do evangelista Lucas, em que narra que o relacionamento de Pilatos com os judeus não era bom. Eu não vou contar toda a história de Pilatos aqui, obviamente. Mas, segundo Filão de Alexandria, ele era violento. Seus roubos, seus assaltos, sua conduta abusiva, as frequentes execuções de prisioneiros que não tinham sido julgados e uma ferocidade sem limites. O historiador Flávio Joséfo diz que ele roubava o dinheiro do templo para construir um aqueduto, além de ter feito honras ao imperador Timbério na cidade de Jerusalém, o que obviamente gerava revoltas constantes na cidade. Sobre sua morte,
Alguns dizem que acabou suicidando-se depois da morte do imperador Tibério. Outras, com a igreja ortodoxa, dizem que ele se converteu ao cristianismo. Entre os cristãos coptas e os etíopes, ele inclusive está no rol de santos da igreja. Mas eu mesmo não tenho informação certa sobre isso, embora eu espero que ele tenha se convertido e que a gente o encontre no céu junto a Cristo. Mas certeza não tenho de nada. Como representante de Roma, cabia a ele dar o veredito sobre a condenação de Jesus. Muito embora o julgamento de Jesus já tivesse sido feito pelos sacerdotes, muito dificilmente Pilatos os contrariaria por questões teológicas. A acusação de rei dos judeus era verdadeira, porque Jesus é de fato o rei, não só dos judeus, como do mundo todo. Porém, a intenção dos sacerdotes aqui era fazer com que Jesus passasse por um rebelde, alguém contra o Império Romano. E embora isso também fosse verdade, Jesus não é um rebelde nos moldes comuns, como a gente já viu. Jesus não queria destituir Tibério e sentar-se no trono de Roma. Jesus queria que Tibério, movido pelo amor, renunciasse ao poder e se tornasse servo, assim como Jesus estava fazendo. Por isso a resposta de Jesus não nega nem confirma a pergunta de Pilatos. Pois sim, Jesus é rei, mas não segundo o entendimento de Pilatos. A gente não sabe se o sonho que a mulher de Pilatos teve veio de Deus, se era loucura da mulher, ou se ela, tendo ouvido falar de Jesus, o que certamente tinha ouvido falar, porque ele tinha entrado na cidade fazendo barulho, tinha entrado no templo feito escarcéu, tinha acabado de ressuscitar um morto. Obviamente, ela tinha ouvido falar de Jesus. O que importa é que ele estava preocupado. Ali não era mais só o seu marido, o que já seria motivo suficiente para ela estar calada, e sim o prefeito da cidade. O fato de ela, como Esther, desafiar a autoridade estatal para defender a justiça. E como devemos aprender com ela? Não temer os homens, não temer os governos, mas nos colocar diante deles em nome da justiça. É a isso que Jesus nos chama. Inclusive, a luta por justiça está entre as bem-aventuranças do Sermão sobre a Montanha. Pilatos, por pior que tenha sido seu comportamento, não podia matar ninguém sem um motivo. Ele já havia escapado de revoltas populares anteriores e temia que um novo massacre, que uma nova morte o tirasse do cargo. Isso não torna Pilatos inocente, torna só Pilatos um bom político. Mas eu quero focar na pergunta que Pilatos faz no verso 22. O que faremos de Jesus? Todos os dias Deus nos oferece a Jesus, não mais em julgamento, mas como um Salvador perfeito. Olhamos para a sua inocência, somos alertados da sua justiça, ouvimos seu chamado manso e suave, nos convidando à conversão e ao arrependimento. O que faremos de Jesus? Ouviremos a voz dos sacerdotes e pediremos a sua morte? Ficaremos indiferentes como Pilatos para não perder nossa posição e prestígio? Ou desafiaremos até mesmo as autoridades a fim de obedecer o justo de Deus? Como o Senhor falou por meio de Moisés em Deuteronômio 30, a gente vai escolher a vida ou a morte. Se quisermos a vida, seguiremos Jesus na semana que vem rumo ao Gólgota e seremos com ele crucificados. Se quisermos a morte, a gente vai ter a nossa própria vida. Essa é a ambiguidade do Evangelho, que para viver é preciso passar pela morte. E pensando agora nesses dias que a gente está vivendo, o quão isso é real, o quanto deixar de estar perto é mostrar carinho e atenção, o quanto pensar nas pessoas em vez do lucro se tornou o exemplo, o quanto outras formas de demonstrar afeto e carinho têm se tornado necessárias, o quão se colocar no lugar do outro, às vezes contra a nossa própria vontade, tem se mostrado tão necessário, o quanto colocar o bem-estar comum, coletivo, acima do nosso próprio, tem se mostrado tão necessário. E como disse o Papa na sexta, que a gente tem visto, a gente tem compartilhado, a gente tem vivido como se a gente fosse eterno, como se o mundo fosse nosso, como se tudo tivesse ao nosso bel prazer,
quando na verdade o mundo tem um único dono. E que, como disse o Papa Sexta, esse dono está dormindo, esperando que a gente o chame, com fé, não com covardia. A gente tem sido covarde não somente em ter crucificado a Jesus, em ter ficado indiferente, em ter ouvido pessoas que nos tentam a fazer a coisa errada. E Jesus nos chama hoje para tomar um posicionamento. Jesus nos chama hoje para tomar uma atitude. Sim, a gente pode acordar Jesus no barco, mas a gente também pode ser corpo de Cristo. E aquilo que a mente de Cristo pensou, e a gente conhece pela Sagrada Escritura, é o corpo de Cristo que faz na terra. Cristo não vai estralar os dedos e mudar as coisas. Cristo estabeleceu uma ordem para a mudança das coisas, e essa ordem passa pela atitude correta do seu povo na terra. Que nós, como povo de Cristo, nesse período de quarentena, nesse período quaresmal em que a gente ora, a gente jejua e a gente faz caridade mais do que o comum, que a gente pensa nos nossos erros, que a gente reflete nos nossos pecados e busca nele perdão e reconciliação, que a gente possa ser esse corpo ativo de Cristo, não esperando milagres, mas efetuando transformações. Que em vez da gente gritar, crucifica-o, que a gente suba com Cristo até o Calvário. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós estenda o seu rosto e nos dê a paz. Uma boa semana para todo mundo. Vocês sabem por onde me contatar. Se precisar, só me ligar, só me chamar. Manda um WhatsApp, comenta aqui embaixo, me chama no Instagram, que tudo que for possível a gente vai estar fazendo. Isso tudo. Que tenhamos um bom domingo e uma boa semana. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.